afirmação. Obrigado, Nath. Até amanhã. CBN, saúde e bem-estar. Todas as quintas-feiras, o Dr. Vitor Vasconcelos está aqui com a gente, é neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora. Vou mandar um abraço para um colega de profissão seu, que trabalha com você. Lembrando, né, para quem não está com a imagem, eu não chamo o Vitor de senhor porque ele é mais novo que eu, né, doutor Vitor? Mas quero mandar um grande abraço pro doutor Léo Sodré também. Grande abraço, grande colega, excelente cirurgião vascular. Obrigado pela presença. Doutor Vitor, vamos falar de um assunto hoje que incomoda uma boa parte da nossa audiência. Olha que a pesquisa nem começou, mas as perguntas vão chegando pelo 991869070. Dor na coluna, dor lombar. É muito mais frequente do que se imagina ou muito mais comum do que se imagina, doutor Vitor? Exato, Guarizo. A dor no lombar, que constitui, na verdade, uma grande gama de doenças que podem causar, ou mesmo condições que não são doenças, são muito frequentes. Há estudos que comprovam que ao longo da vida, pelo menos 90% da população vai ter dor na coluna, principalmente a lombar, em algum momento da vida. Então, realmente é um assunto muito pertinente para todos aqui que estão ouvindo, vão ver em casa. Vamos aqui falar sobre dicas de como evitá-la. Para começar, não é algo genético, ou é? A pessoa que tem hiperlordose, por exemplo, ela já nasce com a coluna, entre aspas, fora do lugar. Exato. Existem condições genéticas que predispõem, né, que facilita a chance de a gente ter um problema de coluna, dentre elas a que você citou, por exemplo, né, uma curvatura anômala, anormal da coluna, pode trazer problemas, como a lordose, como a escoliose, isso pode trazer problemas. Mas também a grande maioria das condições ou são provocadas ou agravadas por hábitos inadequados, e é onde vale muito a pena a gente conversar sobre, já que são condições modificáveis, né? Se você tem um hábito que consegue, de algum modo, pelo menos tomar ciência de que ele não é benéfico, isso pode te ajudar no controle das dores. Então vamos começar com algumas dessas situações. A gente termina e começa o dia, geralmente, né? Quem não trabalha de madrugada, o médico quando não está de plantão, a gente termina um dia e começa o outro dormindo. A dor na coluna já vem da posição em que a pessoa dorme? Veja, a posição de dormir ela é muito importante, tá? Porque a depender de como você tem o hábito do sono, isso pode provocar tensões musculares, que correspondem à grande maioria das causas de dor na coluna, né? Então, tem posições de dormir de barriga para cima, de lado, de bruços, isso tudo a gente pode falar um pouco a respeito. Eu vou dizer que eu dormi de bruço da infância até uns 2 anos atrás, mais ou menos, a hora que eu vi que o pescoço doía demais. Ou seja, toda a parte é ligada, né? Toda a coluna é ligada ao pescoço, e uma hora essa dor viria mesmo, né? Eu dormir de bruço é algo que os médicos não recomendam de maneira alguma, né? Guarizo, você antecipou aí uma das recomendações por ter vivido uma coisa semelhante, né? Veja, a posição do sono, na grande maioria da população que passa ao longo de um terço do dia dormindo, né? De 8 horas, 6 horas, a depender do hábito de cada um, você permanece numa posição e esta deveria ser o mais cômodo possível e com o mínimo de tensão muscular possível. O que acontece quando a gente dorme de bruços, né? Até algumas condições melhoram, por exemplo, o ronco, né? Respiração, principalmente para quem está com o peso aumentado, essa posição facilita de repente a respiração, diminui o ronco. No entanto, ao deitar de bruço, você obrigatoriamente rotaciona, né? Gira a cabeça numa intensidade grande e permanece naquela posição por um grande período. De fato, essa torção, digamos assim, mais exagerada do pescoço sobrecarrega a musculatura e não é incomum que você acorde no dia seguinte com exatamente uma tensão muscular anormal, que pode, né, se isso for se repetir no dia a dia, gerar uma inflamação, uma contratura e dor, né? Desde o torcicolo, que é algo que vem e vai, até uma dor mais permanente. Sem dúvidas, a postura repetidas vezes causa um desgaste acelerado nas articulações do pescoço, né? Eu já tive pacientes, inclusive colegas médicos, que sempre atendiam, né, numa posição, computador virado para o outro por anos, e
aquilo promoveu um desgaste acelerado em determinado segmento vertebral, que pode, em alguns casos, demandar de uma intervenção, sim. E eu vou falar das posturas, é que o Cristiano tá mandando uma pergunta aqui, ele tá falando que a coluna dele já travou 2 vezes, aí só lembra de alongar, fazer esporte e tal, passou 3 meses, relaxa de novo, e aí trava de novo. O que causa o travamento da coluna, né? Que a pessoa não consegue se deslocar, por exemplo, para ir trabalhar, para fazer alguma coisa, porque a dor é insuportável. Exato. O travamento na coluna, de modo geral, é quando você interrompe, né, qualquer capacidade de movimento ou capacidade de trabalho em decorrência da dor, né? Essa é multifatorial, mas na grande maioria das vezes responsável por isso são contraturas musculares, né? Então é aquele movimento que você faz e de repente não consegue voltar. Isso na grande maioria das vezes é em decorrência de uma musculatura que, por não estar muitas vezes bem condicionada, ao sofrer um alongamento excessivo, igual aquele jogador de futebol que faz um chute inadvertido, pode ter ali uma contratura muscular responsável pelo travamento. Não só isso, tá? Situações um pouco mais graves, como por exemplo uma hérnia de disco aguda, pode acontecer sim e causar esse travamento da coluna. A hérnia também ela é causada por fatores externos, ela não tem uma predisposição. Olha, para a gente entender um pouco da hérnia, é importante falar um pouco da coluna como um todo, né? Nós, desde que a humanidade é ereta, né? Ou seja, anda sobre as pernas, tem que ter essa estrutura de apoio, de suporte do peso, que é a coluna. E entre os discos, que são esses amortecedores naturais que ficam entre as vértebras que formam a nossa coluna, eles transmitem aproximadamente 80% do peso sobre a coluna. Logo, eles estão ali muito sobrecarregados. Por condições genéticas, como que você falou, né? Alguma predisposição, você que tem o pai, o tio, o avô, que tiveram problemas de coluna, principalmente em fase muito precoce de vida, tem uma certa fragilidade, sim, definida por uma característica genética. Mas outra coisa que se observa bastante são os hábitos, né? Quais hábitos? A sobrecarga de modo geral, seja ela do próprio peso, para aqueles que têm um sobrepeso, obesidade, assim como para as atividades, você que trabalha fazendo uma atividade de maior peso ou faz uma atividade física, que envolve muito salto, muita queda, aumenta a sobrecarga sobre os discos, e outras condições, como o tabagismo, facilita esse desgaste dos discos, ocasionando aí uns problemas de coluna, né? Bom, então, vamos agora... Tem mais perguntas aqui, mas vamos às soluções. Posição ideal para dormir? Para quem trabalha sentado, você citou o exemplo dos colegas médicos aí, quais são as posições ideais? Ou no caso, por exemplo, eu apresento o programa aqui 2 horas, eu tenho que ficar 2 horas sentado aqui, o Elton Grimaldi e o Daniel França tem que ficar 2 horas ali fora sentados também. Por quê? Porque a gente tem um microfone aqui para falar, ele tem uma mesa de som, ele tem um equipamento. O que fazer para evitar que essa repetição de movimentos e de postura, além da de dormir, obviamente, prejudique a nossa coluna? Exato, ó. Agora vamos lá para o que pode ser feito. Você ouvinte que está aqui querendo ouvir o que dá para mudar, né, de início já. No sentido tocando no assunto de quem dorme, né? O ideal é dormir sem tensão muscular. Portanto, a posição considerada ideal é a posição de lado, com o travesseiro apoiando o lado da cabeça, um travesseiro aproximadamente da altura do ombro, e um travesseiro entre as pernas, de modo que quem observe o paciente que está deitado vai observar um alinhamento entre a cabeça, o tronco e as pernas. E o braço? Deita em cima? Porque aí o braço dorme, né? Exato. O ideal é fletir um pouco, dobrar um pouco o braço, porque ele não fica exatamente abaixo do tronco, e isso evite, claro, a compressão de algum nervo, que é o que gera aquele formigamento, aquele adormecimento, tá? A posição de bruços, como a gente falou, é uma posição não muito recomendável em decorrência dessa tensão extra que se tem que promover em relação ao pescoço para acomodar aquela posição. E para aqueles pacientes que têm o hábito de deitar de barriga para cima, o ideal é que pelo menos nesta posição você utilize um travesseiro baixo, para que ao ser visto de lado você observe um certo alinhamento, né? Se o travesseiro for um travesseiro mais alto, provavelmente ele vai ficar com a cabeça, o pescoço um pouco dobrado, levando a tensões musculares por longo período, causando dores, né? E, por fim, para responder sua pergunta, para o paciente que, eventualmente, para a pessoa que precisa ficar sentada por longos períodos, né? Então a gente tem que entender que,
principalmente em relação à posição de sentar, o ideal é manter uma posição o mais cômoda possível sem tensão muscular. Então a cadeira tem que estar numa altura de modo que a sua perna não fique nem muito dobrada nem esticada sem tocar os pés no chão. Essa é a primeira questão, a altura da cadeira. O encosto da mesmo modo, o encosto reto, né, de modo que a sua coluna fique 90 graus, é incômodo, assim como um encosto muito baixo pode provocar uma tensão exagerada na musculatura lombar. Então o ideal é um encosto que te deixe numa posição inclinada, intermediária entre a posição reta e a posição inclinada total, e você tem um apoio lombar suficiente. Nesse tocante também, qualquer posição, seja lombar, seja de pé, sentado ou deitado, ao se permanecer por longos períodos, você pode ter fadiga, como qualquer outro exercício, né? Sim. Então o ideal é fazer interrupções nesse prazo e, fora do período em que você está trabalhando, manter uma atividade física que condicione a tua musculatura para aguentar essa sobrecarga dia a dia sem inflamar. Essa é a chave da questão, né? Olha, estou acompanhando aqui suas recomendações e está chegando muita pergunta. Vou fazer uma, então, do Ricardo de Indaiatuba. A coluna curvada dos idosos tem a ver com a idade, tem a ver com a postura e se dá para minimizar dessa mesma forma que você acabou de falar? Perfeita pergunta. Essa é uma pergunta muito comum que a gente encontra no consultório, Ricardo. No tocante a essa questão, o idoso, principalmente a mulher de pele mais clara, ela tem uma tendência a tirar a calcificação, desmineralização óssea, ou seja, o osso vai perdendo o seu cálcio, essa dureza, portanto, se tornando um osso que está suscetível a progressivamente ter achatamentos. Eu não estou falando nem em fratura, Guarizo, é mesmo um achatamento natural que acontece com o tempo e, portanto, com o passar do tempo, você pode tanto perder estatura, ou seja, ficar mais baixo, e também acontecer essa progressiva curvatura para frente, que é a famosa corcunda, né? Ou cifose, no caso em termos médicos. Essa é uma das razões. Além disso, a própria altura dos discos, que são esses amortecedores que tem entre as vértebras, diante do processo de envelhecimento, que acontece em qualquer tecido, né? A nossa pele perde água, a gente vai ficando com ela mais enrugada, também acontece isso nos discos. Então eles vão ficando uns discos menores, mais achatados e, portanto, justificando essas posturas. E por fim, no tocante ao que se dá para fazer para evitar isso, a musculatura também, quando não muito exercitada, uma musculatura mais frágil, pouco condicionada, vai também ficando sem elasticidade, igual alguém que não é mais sedentário. Você tem ali uma limitação importante no tocante à elasticidade. E a contribuição que isso causa é que a musculatura encurtada vai também diminuindo a amplitude do movimento do tronco. Então o paciente ele tende a ficar mais curvado e ficando mais corcunda também. Ou seja, algo remediável. Se você tiver uma atividade física que envolva o alongamento e condicionamento, como por exemplo pilates, como por exemplo alguns tipos de hidroterapia, você pode, né, com o passar do tempo, mesmo com os desgastes que vêm com a idade, ter uma vida muito ativa e sem dores, né? A caminhada, que é o exercício mais fácil e mais comum, também ajuda? A caminhada ela é muito importante, tá? Principalmente no tocante à parte cardíaca, né? Cardiovascular. Ela acelera também a perda de calorias e o que é bom para a gente não ser alguém sedentário, que tem outros riscos, claro, como AVC, infarto. Mas no tocante à coluna, ela necessita que seja feito também algum outro trabalho mais localizado para a musculatura que apoia, né? Então, assim, a caminhada está indicada, mas normalmente ela é insuficiente no tocante a condicionamento muscular da musculatura que apoia a coluna. E, claro, até com potenciais riscos, se você anda em superfícies muito irregulares, pedregulhosas, onde você tem a chance ali de ter um tropeço, isso pode gerar algum problema na coluna também. O nosso tempo já passou, só que tem tanta pergunta. Já que você está aqui com a gente, primeiro, até conversando, enquanto prestava atenção no que você falava, o Luiz fez uma pergunta aqui, fortalecimento de core ajuda. E eu perguntei para ele, né, porque jornalista não é médico, né, ainda mais se não é especializado em saúde. O que é core? Ajuda? Olha, excepcional essa pergunta, parabéns. Olha, a musculatura do core abdominal é toda a musculatura que apoia a coluna, seja na parte da frente, onde tem a barriga, seja na parte de trás, né? Toda essa musculatura, que muitas vezes ela é menos móvel, porque não se trata dos membros, são musculaturas que
apoiam a coluna, ou seja, grande parte daquela sobrecarga do peso do tronco, ela pode ser transmitida pela musculatura, reduzindo o desgaste que há sobre a coluna. A gente percebe isso muito frequentemente, por exemplo, em quem tem pacientes pós-bariátricos que tiveram um peso reduzido drasticamente, perdendo bastante também massa magra, ou seja, perdendo músculo. O paciente ele tinha um peso alto e não sofria de problemas de coluna. De repente, quando perde muita massa muscular, começa a ter hérnia de disco, problemas de coluna assim mais intensos, exatamente pela perda da musculatura do core. Então, essa musculatura que apoia, né, toda a região da coluna lombar, é o que dito aí a musculatura do core abdominal, ela é de fundamental importância para principalmente evitar os problemas mais frequentes de coluna. Tá vendo? Esse apresentador sabia o que era core, mas não sabia o nome, mas tudo bem. Agora, para encerrar, Dr. Vitor, chegou pergunta de jardineiro, chegou pergunta de mecânico, ou seja, quem trabalha em oficina mecânica, além de ficar baixado, carrega peso. Exato. O jardineiro também tem o material dele e ele trabalha quase sempre curvado, né? Ou em posição de cócoras, ou agachado mesmo para fazer uma poda. O que essas pessoas podem fazer para não sofrer da coluna? Olha, essa é uma pergunta, gente, muita pergunta interessante hoje, e essa é uma pergunta bem comum, que pode ser utilizada não só para quem trabalha nessa posição, mas para você no seu dia a dia em casa, né? Que faz eventualmente trabalhos que envolvam sobrecarga, sobrepeso, com a coluna dobrada para frente, a coluna fletida. O que dá para fazer? Idealmente é que você se baixe utilizando mais a musculatura das pernas, ou seja, dobrando o joelho para se agachar, ao invés de inclinar o tronco para frente. Desse modo você diminui a tensão sobre a musculatura da coluna e a sobrecarga sobre os discos da coluna, assim como, idealmente, fora do período, né, em que ele está ali utilizando muito essa musculatura, ele tem que manter uma atividade física regular para que esse músculo que ele utiliza bastante seja um músculo bem condicionado. Imagina você que vai na academia primeiro dia, faz uma sobrecarga muito intensa. Para um músculo não condicionado, você sofre dor. É a mesma coisa. Alguém que trabalha com essa sobrecarga deve procurar atividades físicas que o tornem mais preparados para a sobrecarga, para que a musculatura não sofra com inflamação e dor. Bom, Dr. Vitor Vasconcelos, a gente poderia ficar conversando a tarde inteira aqui, tem muita mensagem chegando, eu quero agradecer muito pela participação. Hoje a gente até passou do tempo aqui, porque o papo estava muito legal, não dava para cortar no meio. Às vezes a gente pede, o pessoal mandar na semana que vem. A Dileuza, por exemplo, fez uma pergunta sobre dor de cabeça que fica para a semana que vem. Eu não estarei aqui, estou saindo de férias, mas o André Berenguel estará com você nas próximas 3 semanas aqui. Tem muita dúvida aí para a gente esclarecer, Dr. Vitor. Obrigado pela presença. Obrigado, ótimas férias e a semana que vem a gente continua conversando. Um abraço a todos. Um abraço. Agora 3h26, rápido intervalo. Isso.